Agora, voltando a falar sobre Sauber, porque eu acho que o Norris, que me desculpe, mas virou uma repercussão maior até do que a vitória. A gente vai falar do Norris também. Ah, mas quem é Norris perto de Nico Hülkenberg em Silverstone? Nesse final de semana. Beleza, assim, até adiantou. Quem é Nico Hülkenberg, Carlão? É o herói do fim de semana. Subestimado. Sim. Né? Eu lembro da gente ter feito um programa que você vai poder levantar a placa do Eu Já Sabia. Porque ano passado, em maio do ano passado, pouco tempo depois da oficialização do Nico Hülkenberg como piloto da Audi, né, Sauber Audi, muita gente, né, nas redes sociais, como assim eles vão confiar num cara que nem tem um pódio na Fórmula 1? E inclusive eu coloquei pro povo, aqui pro pessoal da redação ouvir, Guilherme Longo falando mal. O Guilherme me lembrou isso no caminho vindo pra cá. Ele, que a gente tava conversando justamente sobre esse tema, e o Guilherme falava isso. A gente reprisou um áudio, uma conversa que vocês tiveram, exatamente, fazendo várias críticas ao Hülkenberg. Não várias, né? Mas crítica, Como é que vão botar fé num cara de 37 anos que sequer foi ao pódio da Fórmula 1? A estatística acaba depondo contra, né? Agora que tem um pódiozinho pra se gabar. E aí? Mas ele é o cara mesmo incompreendido, né? Foi feita a justiça a partir de agora, desse último domingo? Cara, assim, eu acho que é importante colocar os pingos nos is. O Hülkenberg não é o Schumacher, não é o Vettel, enfim, mas que ele é bom piloto, é um fato, não à toa. Ele tá na Fórmula 1 em 2025, tendo feito a primeira temporada em 2010, sem nenhum pódio. Ele mesmo falou isso uma vez até no bate-papo que a gente teve com ele no motorsport.com. Eu acho que isso fala mais sobre as minhas qualidades do que sobre os meus defeitos, porque se eu não tenho nenhum pódio e tô aqui até hoje, é porque as equipes veem que eu faço algo bom para elas, e de fato é uma realidade, né? Não à toa você vê aí os duelos internos do Nico Hülkenberg, ele, via de regra, prevaleceu historicamente na Fórmula 1. Teve ali o período com o Ricardo na Renault, que ele acabou perdendo e foi até a última vaga de titular dele na Fórmula 1 antes dele voltar com a Haas, né? Uma época, se eu não me engano, com o próprio Sérgio Pérez, que os dois, na época o Pérez estava bem reputado no paddock, diferentemente de hoje, mas quem sabe retorna via Cadillac. E é um cara que sempre foi muito bem reputado do ponto de vista técnico, né? A gente tem até o Rico Penteado aqui no programa Telemetria, sempre dando as prévias de cada etapa de Fórmula 1. E ele trabalhou com o Hülkenberg na Renault, e diz que o Hülkenberg é um daqueles pilotos engenheiros que o cara é um computador e ele consegue dar um feedback, o que a gente sabe na Fórmula 1, no automobilismo como um todo, é algo muito importante. Então, é um cara que para desenvolver carro e para a entrada de uma marca na Fórmula 1, quanto tempo de experiência ele tem? É o terceiro piloto mais experiente hoje. Só tá atrás do Hamilton e do Alonso, que também competi com eles. Sim. Então, é óbvio que ele entrega. Já foi campeão de Le Mans, ele chegou na Fórmula 1 credenciado por um título de GP2 muito dominante, aliás. Chega fazendo pole position no Brasil em 2010, como companheiro do Rubinho, piloto da Williams na época, né? E acabou que a carreira dele não emplacou. Se a gente olhar retrospectivamente, ele até foi cogitado como piloto da Mercedes, ali depois da aposentadoria do Schumacher, antes da Mercedes contratar o Hamilton, né? O Niki Lauda conseguir contratar o Hamilton. Então ele teve alguns momentos ali, make or break, como a gente diz, e acabou que não foi. Aí sai, volta muito bem como substituto na Racing Point / Aston Martin na Covid, né? Tanto o Stroll quanto o Vettel. E acaba tendo essa oportunidade que ninguém mais esperava para ele na Haas, em substituição ao Mick Schumacher. E ali ficou muito claro que a experiência ainda é um negócio que faz muita diferença e ele de fato melhorou em corrida. O Hülkenberg sempre foi um bom classificador, mas tinha ali um pouco de problema de ritmo de corrida. Agora não, talvez pela própria experiência, casou, quem sabe, melhor com esse carro de efeito solo. Esses aspectos todos pesam, né, pô? Você pega o Vettel de 13 para 14. Ele não piorou de ser um tetracampeão mundial em sequência para ficar atrás do Ricardo. Ele não casou com o carro, isso acontece. O próprio Hamilton, com o carro de efeito solo. Então, enfim, acabou casando um pouco mais ali os elementos todos e hoje ele consegue mostrar mais a que veio. E assim, o argumento dele para mim é definitivo. Por que um cara de 239 GPs tem um contrato multianual da Audi? Porque ele é alemão só? Não. Ele tem qualidade. Não é só por causa de uma questão de nacionalidade. Essa questão que o Carlos pontua, Eric, ela é muito importante porque quando a gente pega o histórico, 239 corridas sem um pódio, o período que ele ficou, e eu lembro acompanhando o pós-corrida de vocês, o Felipe lembrando do histórico, que quando ele veio com a esposa em trabalho de parto, o Hülkenberg estava no grid,
Cara, você tá falando de uma geração de um período muito longo. É um período que a gente fala do médio, longo prazo. Esse cara não tá lá à toa. E quando o Carlos lembra, Eric, que ele é um bom um bom engenheiro e consegue conversar bem com engenheiros da equipe para fazer aperfeiçoamentos no carro, desenvolver detalhes interessantes no carro, é esse cara que uma Sauber Audi precisa para passar toda essa leitura e esse bom conhecimento, esse bom know-how de informação para que a equipe consiga trabalhar. Então, quando você vê o Hülkenberg passando por várias equipes, ficando um período fora da Fórmula 1, mas sempre perigando de estar ali, o cara tem algum talento. Não é o ponto, como o Carlos pontuou, não é um Schumacher da vida, não é um virtuose, não é um fora de série. Mas a Fórmula 1 não é só feita de pilotos virtuosos. Aliás, você tem virtuosos porque para chegar até a Fórmula 1 você tem que ter algum talento, não é só dinheiro que traz. Óbvio que você tem alguns recortes pontuais, mas são recortes pontuais, não são a sua totalidade. Sim. Chega, sobe, e que nem um golfinho, né? Chega, sobe, faz uma graça e desce. Exato. Porque a natureza cobra. E aí eu vou usar um comparativo, por exemplo, o Magnussen, que também, bom piloto e tal, só que o papo que tinha da imprensa internacional de quem acompanhava o dia a dia é o Magnussen não sabe ler carro, e ele não sabe passar informações sobre o carro. Pro Hülkenberg, isso é crucial para ele conseguir conversar e tirar esse bom desempenho, porque não é só a conversa, não é só o falar onde ele está vendo erros, é ele executar esse carro aprimorado e trazer bons resultados, porque as informações que ele passa ajudam a ele e ajudam ao Bortoleto. Óbvio que o Bortoleto vai falar alguns detalhes, mas ele ainda não tem a experiência, não tem a cancha, não tem os longos anos que tem o Hülkenberg. Tanto que o Bortoleto, até se não me engano, na Áustria, ele começa a falar com a Mariana Becker, que ele destaca, olha, agora eu estou conseguindo conversar, falar, entender. Nossa, mas o Bortoleto não sabe? Não, gente, o Bortoleto tem um primeiro ano de Fórmula 1 em que ele agora chegou à casa dos 2 dígitos de corrida. O Hülkenberg já tirou isso de longe. Então não é um craque, não é um gênio, mas é o cara que dentro desse momento da Sauber e para chegar da Audi vai oferecer informações, dados e resultados com esse carro sendo aprimorado que são interessantes nesse caminho de evolução da equipe. E na ótica do Bortoleto, o Ivan bem falou, né? Chegou os 2 dígitos agora. Sim. Quem aqui nunca chegou num trabalho novo, numa faculdade nova, mas você tem que aprender o caminho das pedras. O Hülkenberg, tudo bem, também tá chegando na equipe agora, mas ele tem 230 GPs nas costas. Né? Exato. Provavelmente já deve ter trabalhado com muita gente que faz parte da equipe. Fulano, voltamos a trabalhar junto. O cara junto. que é mais, às vezes, sei lá, numa questão só emocional, não tô falando nem questão técnica. O cara que ouve dica do piloto, o cara que não quer ouvir dica do piloto, o cara que conversa bem, vamos tabelar e, sei lá, numa mesa fora do ambiente da Fórmula 1, às vezes consegue passar alguns detalhes e conversas, uma questão de envolvimento muito maior, profissional. E, de novo, não estou abordando a questão técnica, mas estou abordando a questão do convívio diário. Então ele viveu com vários tipos de perfis nessas 239 corridas. E isso dá para ele uma maturidade que é inquestionável. É a chamada, é a danada das horas de voo, né? Sim. Que quanto mais você tem, mais você vai se aprimorando. E o Hülkenberg, me parece, por ser esse computador na cabeça, ele entender todos esses momentos, todas essas nuances diferentes, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes e com maneiras diferentes também de trabalhar. O Rico falava, né? Assim, o cara que é um computador, que é um engenheiro dentro da pista, a diferença para aquele cara que só sabe pisar fundo. Meu carro tá traseiro. Tipo, silêncio. Né? A equipe que se vire para entender por que o carro dele tá traseiro. Aí o cara como o Hülkenberg, meu carro tá traseiro, eu acho que convém olhar tal peça, tal configuração X, Y, Z. Tipo, então os caras já, né? É esse tipo de feedback que ajuda a equipe, agrada a equipe, normalmente, se você não falar isso de uma maneira arrogante, né, e que aglutina mais. Então, eu acho que por isso que o Nico Hülkenberg, que de alguma maneira é experiente, também me parece, e mudou muito também, parece que a personalidade está uma personalidade hoje muito mais amigável, né? A ponto de uma das cenas que eu até citei aqui na redação antes de começar, antes da sua chegada aqui, que eu jamais imaginaria ver o take ali de
Kevin Magnussen aplaudindo Nico Hülkenberg pelo pódio. Se bem que na temporada deles como companheiros, eles já fizeram ali um bom relacionamento. Mas foi engraçado ali, de alguma maneira. O Kevin Magnussen, que diferentemente do Hülkenberg, conseguiu um pódio na primeira corrida dele na Fórmula 1. Exatamente. Aquele pódio iludiu, hein?